Olá pessoal, hoje eu voltei para poder falar de um dos materiais que evoluiu muito, é a aquarela. Hoje em dia você encontra a aquarela de diversas apresentações diferentes, desde uma canetinha aquarelável, a um lápis aquarelável, a um giz aquarelável, a aquarela em pastilha, aquarela em bisnaga. Então o objetivo hoje aqui é te apresentar para vocês todos esses tipos de aquarela, dar a minha opinião pessoal, da minha experiência de vida sobre elas e como usar a aquarela nos livros de colorir, que exige um cuidado maior devido ao tipo de papel que não é adequado para suportar a aquarela. Bem, eu vou começar pelo básico do básico, aquele que todo mundo conhece, a aquarela escolar. Então, essa aquarela aqui é uma aquarela em pastilha. A gente acha para comprar muito em lojas de R$ 1,99, antigas de R$ 1,99, papelaria. Então, é a primeira aquarela que a gente tem contato na escola. Existem, assim, das princesas, existem dos carros, né? Aqui é um estojinho novo, né? Então, é uma aquarela infantil, atóxica, né? É boa para o primeiro contato, né? Mas é uma aquarela, essa aquarela de uso escolar, eu particularmente não gosto muito dela porque ela tem pouco pigmento. Então, a cor fica muito aguada. Mas para quem está começando a estudar a aquarela, como usar a aquarela, é um bom começo, porque é um material barato, você pode experimentar de várias formas sem se preocupar com estar gastando. Mas o pigmento dela realmente não é muito bom, nem a fixação. Mas para estudo, para uso escolar, ela é ideal. É um primeiro contato com o objeto, né? Então, a aquarela que a gente conhece mais é essa daqui, a aquarela em pastilha de uso escolar. Aí, existem outros tipos de aquarela em formatos diferentes. Um outro formato que é muito conhecido e os artistas usam muito é a aquarela em bisnaga. Essa daqui é da Pentel. É uma marca boa, não é excelente, não é de um uso extremamente profissional, mas é uma aquarela que eu uso bastante nos meus trabalhos, porque o que muda para mim, principalmente em relação às mais profissionais, que são bem mais caras, essa daqui das importadas é uma das mais baratas, o que muda para mim principalmente é a questão da fixação. Ela não tem uma fixação tão boa, tem aquarelas com fixação melhor, mas eu resolvo o problema da fixação usando um fixador spray. O pigmento é bom, então dá para usar muito bem. E é um valor barato. Dessa aqui você tem de 25 cores, você tem de 12 cores da Pentel e tem outras marcas também. Essa aqui é a que por um acaso eu tenho e uso há um certo tempo já, né? Então, a bisnaga, você quando trabalhar, você tem que trabalhar com uma paleta, né? Você tem que montar uma paletinha de cores, pegar essa paletinha e trabalhar com a água, né? E outro tipo de aquarela, além dessa aquarela de bisnaga, outro tipo também de uso escolar, mas que tem saído muito, eu já usei em tutoriais, esse daqui. Esse aqui é o giz em gel aquarelável. É da Maped, né? Esse aqui é de 12 cores, tem de 6 e tem até de mais cores, 24. Eu, no início, comprei esse aqui para testar o material, usei nos livros de colorir e, assim, achei muito bom, tá aprovado. É um material barato, não é tão caro, tem um estojo bacana na hora de você abrir, né? Que é uma coisa que eu gosto também, para o material não ficar perdido. E essa daqui já é o contrário, você não tem que usar a paleta, você rabisca o papel, vem com o pincel, molha na água e a partir desse risco você vai aquarelando. Esse material, como todas as outras aquarelas, permite que você interaja uma cor com a outra. Por exemplo, aqui eu quero fazer um degradê do roxo para o azul. Eu venho e dá para fazer. Ficou assim. Então, quer dizer, é um material bacana também para você usar.
Eu sempre gosto de usar fixador. Em todas as minhas aquarelas, eu uso fixador. Esse papel que eu tenho aqui não é um papel específico de aquarela, é um papel Canson de 120 gramas, aquele de uso escolar mesmo, mas eu trabalho com ele para estudo, assim, sem nenhum problema. Só que como ele não é feito para aquarela, você usa muita água, vocês estão vendo aqui que concentrou mais aqui. Por quê? Porque o papel fez uma onda, ele gerou um desnível, né? Então, nesses papéis que não são preparados, você tem que trabalhar com pouca quantidade de água, para você evitar que o papel fique todo frisado. É o que acontece com os livros de colorir. Como o papel não é feito para suportar uma aquarela, ele não tem uma gramatura suficiente, quando você usa muita água, ele vai ficar frisado. Outro formato muito interessante da aquarela é esse aqui. Esse aqui é um pastel aquarelável. Esse aqui que eu tenho, ele é importado, mas você tem marcas nacionais também com esse tipo de função. A diferença dele para aquele giz que eu mostrei em gel da Maped é que quando ele seca, o acabamento dele, o que ele mostra, é como se você estivesse fazendo um acabamento de pastel seco. Ele fica com aquele aspecto do pastel seco, fica assim aveludado, enquanto esse daqui ele já fica com um aspecto mais resinoso, assim. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Mas é também um excelente material. Quando você colore com ele, dá um aspecto assim, as coisas ficam fofinhas, sabe? Dá um aspectozinho assim leve, tipo um algodão docezinho. Então, é muito legal para você colorir desenhos infantis, você colorir quem é ilustrador, trabalha com livros infantis. Olha, ele dilui melhor do que o gel, tá vendo? E ele, quando vai secando, ele dá um aspecto de pastel, com um leve aquarelado. Então, é também um material interessante, apesar de dar essa diferençazinha, porque esse aqui marca mais o papel. Outro material também que tem desse tipo de aquarela, que também é muito interessante, que todo mundo conhece, é o lápis de cor aquarelável. Esse meu aqui tá fora da caixa, porque é antigo, a caixa já era há muito tempo, né? Esse aqui é da Faber-Castell. Tem outras marcas também, algumas pessoas têm mandado para mim no YouTube, falando de marcas diferentes e tal. Tem marcas melhores até que a Faber-Castell, mas o que eu tenho disponível aqui é esse. Então, é um material que vale você pesquisar e vale arriscar, porque é um tipo de aquarela barato, né? E serve, atende bem. Você não vai trabalhar com tanta maleabilidade das manchas de água, né? Porque ele tem uma ponta fina, então ele acumula pouca tinta, mas ele permite você aquarelar pequenos pedaços, pequenos desenhos, né? Aqui eu vou fazer uma diferença para vocês. Então, ele permite que você use ele marca mais o papel do que esse aqui, por exemplo, do que o pastel aquarelável. Ele também você aquarela com pincel, mas ele tem uma cor mais viva. Não sei se vocês estão percebendo. O pigmento do lápis de cor aquarelável é um pigmento mais concentrado. Até por ele ser um grafite, né? É bem concentrado. E também dá para misturar cores, fazer degradê, tudo isso. Outro formato interessante também de aquarela e que eu gosto muito, mas é um uso mais profissional, são os estojinhos importados de aquarela. Esse aqui é a pastilha, é o tipo pastilha. Esse meu aqui eu nunca utilizei, tá novo ainda. Tem dele até com mais cores. Tem uns kits para viagem de aquarela, esse aqui, né, é um dos kits para viagem, que vem até um tamborzinho para você pôr água e levar para qualquer lugar para aquarelar, né? Vem com esse pincelzinho, esse aqui, e a pastilha aqui, ela tá dentro desse quadradinho aqui. Ela é seca, como aquela do estojo escolar, só que ela tem mais pigmento. E aqui já vem com essa paletazinha aqui para você fazer as misturas de cor e trabalhar com a água. Então, é um material excelente para você levar num passeio, numa ida ao clube, você viu uma paisagem bonita, quer trabalhar com aquarela, é um material legal para levar. Tem outros tipos de kit de viagem aquarela, com um preço um pouco mais caro, né? Mas, assim, é um material que eu acho charme, vale super a pena. E também dá para você usar na superfície dos livros de colorir. Esse aqui é mais um dos materiais aquareláveis, também tá super na moda, até porque você acha fácil em papelarias, não precisa ir em loja de arte, é a canetinha aquarelável.
A Faber-Castell tem, outras marcas têm também. Aqui eu tenho essa daqui, né? Já fiz até alguns tutoriais mostrando como aquarelar. Essa daqui, ela é um kit de 24 cores, que vem 2 bandejinhas assim. A aquarela em forma de hidrocor ou canetinha, ela marca um pouco mais o papel, ela tende a manchar mais do outro lado, porque ela tem, além da água na substância dela, ela tem outra composição que infiltra muito no papel, mas ela dá cores super vivas, mais vivas até do que o lápis aquarelável. Porque, como a gente pode ver, a concentração é maior por causa dessas outras substâncias. E ela também se trabalha com a questão do pincel. Só que na hora de aquarelar, ela não solta tanto pigmento quanto o lápis. Então, apesar de você ter uma cor inicial aqui mais viva, na hora da aquarela, não solta tanto pigmento. E ela marca bem o papel, como eu disse, vocês estão vendo bem aqui. Então, dependendo do trabalho que você quer, do acabamento, você pode escolher esses materiais, né? Esse desenho aqui é do livro de colorir Oceano Perdido, eu fiz um tutorial sobre esse colorido aqui. É uns do que eu usei aquarela, nesse papel que a princípio não seria um papel adequado, mas deu super certo. Nesse caso aqui, eu usei esse daqui. Então, ficou muito bom, porque eu criei aqui um efeito aqui com a buchinha de noite, e aqui embaixo, eu criei esse efeito de onda, né? Também ficou muito bonito, porque dá a ideia de uma luz saindo por trás das ondas. Esse eu fiz assim, eu peguei um papel, desenhei a onda, cortei a onda, aí colori esse pedacinho aqui com o pastel, com o giz de cera em gel aquarelável. E aí, na hora de aquarelar, eu molhei o pincel e fui fazendo esse movimento aqui. Então, com depositar de várias camadas, uma sobre a outra, ele foi dando esse aspecto de luminosidade. Isso aqui você pode usar para fazer nuvens, pode usar para fazer tudo. No final, eu sempre gosto de usar nos meus desenhos, como eu falei, o fixador. No caso que eu usei esse aqui da Acrylex, que você acha fácil, é um verniz fixador spray, serve para vários materiais. Você tem outras marcas também, então eu gosto de usar para poder manter a cor mais tempo. Como eu trabalho com isso, com essa questão dos livros de colorir, eu gosto que tenha maior durabilidade. Ou então você vai colorir, vai cortar a página e fazer um quadro, é interessante você usar um spray fixador para aumentar a durabilidade da cor, né? Então, como vocês viram, ficou um trabalho super bonito, com aquele ali que dá para fazer efeitos interessantes. Nesse daqui, eu usei para fazer a nuvem. Nesse daqui, eu já usei o lápis aquarelável, fiz a nuvenzinha, também pintei a nuvenzinha e depois vim espalhando a cor. Então, ficou esse efeito negativo aqui da nuvem com a sobreposição, ficou muito interessante. Esse daqui é do livro Floresta Encantada, também tem no meu canal do YouTube ensinando a fazer o colorido desse livro. Outro livro que eu também usei e deu um efeito legal foi esse aqui, que é o Jardim Secreto. Nessas flores aqui, eu usei o lápis de cor aquarelável da Faber-Castell. Dá essa cor bem viva, você pode fazer essas misturas de cor, que fica interessante. Dá pra fazer esse efeito aquarelável aqui, que também eu particularmente acho bonito, tem gente que não gosta. E no caso da grama aqui embaixo, vocês podem ver que eu fiz o capim puxando pra cima com um pincelzinho mais fino, a mistura de aquarela que eu fiz aqui embaixo com lápis de cor. Então, ficou super interessante, também dá. Mas a aquarela é bom você trabalhar com desenhos com menos detalhes, desenhos maiores, como esses aqui. Se for muito detalhado, na hora que você for usar água, vai acabar borrando muito e descaracterizando o desenho. Aqui eu usei a esponjinha para poder fazer essas bolinhas também com aquarela. Nesse caso daqui, foi o pastel seco aquarelável, aquele importado que eu mostrei. Esse daqui.
Então, você pode usar diversas formas. Outro livro que eu fiz, assim, 100% aquarela, foi esse daqui, que é o livro Reino Animal. Foi na época da Páscoa, eu ensinei a colorir esse coelho aqui com aquarela. Então, esse aqui já ficou bem caracterizado, porque eu deixei as manchas ficarem bem evidenciadas, né? Eu trabalhei aqui, não sei se vocês estão vendo, com a tinta, com a bisnaga, aquarela, aquela, né, no tubinho, né? E usei, também tem um filme dessa daqui. Usei também o pastel aquarelado, usei vários materiais aqui, todos tipos de aquarela, né? Então, deu esse efeito geral, que é um efeito que eu gosto muito da aquarela. Agora, como esses papéis não são feitos para você aquarelar, ele tem desenho do outro lado e ele é um papel que puxa muita água, você tem que tomar cuidado, como eu falei, para não trabalhar com muita água. E quando for trabalhar, sempre usar na folha inversa um papel toalha, ou até dois, para ele ir absorvendo o excedente. Como vocês estão vendo aqui no meu, passou muito pouco para o lado de cá. Por quê? Porque eu usei pouca quantidade de água, certo? E no final, passei o fixador para poder segurar esse pigmento mais, ele não ficar manchando a outra página e manter a cor mais viva. Então, o segredo para trabalhar nos livros de colorir é pouca água. E se o papel estiver molhado, não ficar esfregando no mesmo lugar, porque senão as cerdas do papel vão soltando, vai danificando e a tinta e a água vão entrando cada vez mais. Então, tem que tomar cuidado com isso. No caso, para evitar isso, você tem que comprar livros ou trabalhar com canetinha, outros materiais que passa para o outro lado, você tem que comprar livros que o outro lado não tenha desenho. É muito difícil você encontrar isso, porque isso encarece, praticamente dobra o preço do livro. Esse papel, que é um papel com maior gramatura, é um papel muito caro, e quando você usa desenho só de um lado, você dobra a quantidade de papel. E a pessoa que é leiga, ainda não entende muito bem, ela vai ver a quantidade de desenhos, né? Ela não vai ver muito a quantidade de folhas. Então, isso é uma questão que tem que ser observada. O meu livro de colorir, eu já tive essa preocupação. O livro aqui, foi o meu primeiro livro de colorir, chama Arabesque. Ele é um livro com desenho de temática árabe para colorir. Eu já tive o cuidado de botar uma espiral para ficar mais fácil de você virar na hora de colorir, né? Você não ficar com aquele livro com aquela lombada no centro levantando e fazendo a aquarela escorrer. Eu tive também o cuidado de não fazer desenho no verso. Então, além de eu usar um papel com a gramatura mais densa, eu não fiz desenho no verso, né? E no meu caso eu ainda fiz uma sombra de moldura aqui, porque se você quiser colorir, depois recortar e emoldurar, vira um lindo quadro. Então, isso encarece muito o livro. Então, por isso que a maioria dos livros usa frente e verso, né? Mas o mais interessante, para você ter maior liberdade de usar materiais, é você não ter desenho no verso. Mesmo assim, é aconselhável você botar um papel toalha aqui para não manchar o de trás e para absorver a camada e fazer o seu livro durar mais, certo? Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me mandem. O meu livro vocês encontram para comprar no Mercado Livre, no site do Enjoei, www.enjoei.com.br. Tem várias pessoas aí vendendo o meu livro. Espero que gostem e um abraço.